Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo emérito da Diocese de Blumenau, em Santa Catarina. Dom Angélico nasceu em 1933, é paulista de Saltinho, no centro do estado. Estudou teologia, filosofia e jornalismo. Foi ordenado sacerdote em 1959. Em longa caminhada de fé, foi diretor espiritual de seminaristas, coordenador de pastorais e assistente eclesiástico do movimento familiar cristão. Foi nomeado bispo auxiliar de São Paulo pelo Papa Paulo VI em 1974 e recebeu a ordenação episcopal em 1975 pelas mãos do amigo, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Na Arquidiocese de São Paulo, teve atuação marcante em favor dos trabalhadores, pobres e excluídos. Dom Angélico participou também da Caritas, de Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano e da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a América, que ocorreu em Roma. No ano de 2000, foi nomeado pelo Papa João Paulo II o primeiro bispo da nova Diocese de Blumenau. Aposentado desde 2009, hoje, com 86 anos, o bispo emérito vai aonde for chamado, seguindo a missão de levar esperança por onde passa. Para fazer o programa conosco estão também Maria Rossani, diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, e a pastora da Igreja Metodista, Eliade Dias dos Santos, teóloga, membro da EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero e coordenadora do projeto Casa na Luz, que atende mulheres e crianças em situação de refúgio e migração na cidade de São Paulo. Eu agradeço muito a presença de vocês duas. Obrigada. Eu devia dizer também que o programa hoje devia ter um tapete vermelho estendido para Dom Angélico. Com certeza. Que foi, saiba você, um excelente goleiro quando jovem. E aí eu pergunto, Dom Angélico, qual é a bola mais difícil de defender hoje em dia, nesse Brasil tão conturbado? A bola... mas antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua liderança. Tenho acompanhado, inclusive na televisão, suas entrevistas de coração. Que Deus continue abençoando, iluminando. Olha, a bola difícil realmente. É a bola da mentira, da hipocrisia, da injustiça, da gritante desigualdade social. É como um velhinho de 86 anos pode ficar tranquilo quando nós vemos milhões de jovens, desamparados. Jovens, muitas vezes, optando pelo suicídio. Milhões de desempregados. Olhe, essa bola é difícil de se defender. E nós precisamos realmente, meu irmão, darmos-nos as mãos, olhos fixos em Jesus, que é o libertador, que veio a este mundo para que tenhamos vida, e vida em plenitude, e quer que nós nos demos as mãos, não somente na resistência à hipocrisia, à mentira, à injustiça, mas na construção de um mundo onde todos realmente possamos dizer somos irmãos, não na teoria, mas no cotidiano da vida. Dom Angélico, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É claro que o seu estímulo generoso é tudo de que a gente precisa. É claro que o senhor não vai lembrar, embora para mim seja inesquecível, mas no final dos anos 70, 76, 77, 78,
eu ia com frequência a São Miguel, com um grupo de jovens, ouvi-lo e receber sua orientação. Eu era mais um entre tantos. E desde então que eu acompanho o seu trabalho, e como raras pessoas que já estiveram nessa poltrona em que o senhor está, certamente eu não tenho dúvida em dizer que o senhor é aquele personagem do Brecht que ele dizia ser imprescindível, porque ele luta a vida inteira. Nessa luta, o senhor teve do seu lado alguém como Dom Paulo Evaristo Arnes. Os senhores fizeram uma tabelinha corintiana como poucas vezes o Corinthians pôde ter uma tabelinha tão eficaz e tão generosa. O trabalho do religioso só pode ser o trabalho voltado para os excluídos? Olha, meu irmão, eu agradeço de coração a lembrança que você faz dos bons tempos de São Miguel, dos bons tempos em que tive a alegria de trabalhar ao lado de Dom Paulo Evaristo, que sempre naqueles momentos árduos da ditadura civil e militar e de sofrimentos, ele sempre nos encorajava dizendo: coragem, vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre. A sua pergunta é fundamental. Nós cristãos, e tenho a honra, você anunciou aqui, de compartilhar com uma querida menina pastora linda da Igreja Metodista. Meu irmão, nós somos discípulos de Jesus. E Jesus veio para trazer vida para todos e para todas. Jesus tem um coração aberto a todos. E ele anuncia, aí é que está o importante. Ele anuncia o reino. Jesus não se preocupou com templos, com basílicas, nada disso. Ele formou um grupo de homens e mulheres. E ressuscitado, depois de passar pela perseguição, pela calúnia, pela cruz, ele ressuscita. E pega aquele grupo e diz: vão para o mundo todo. Vão para o mundo todo. E anunciem a boa nova. Mas qual é a boa nova que Jesus anuncia? Qual é o resumo que nós cristãos, católicos, crentes das mais diversas igrejas, devemos agarrar? E no mundo de hoje, ser sal, luz e fermento. Jesus disse: Deus é Pai. É Pai de todos. É Pai do branco, do negro, do índio, do crente, do umbandista. É gente. É filha de Deus. Ora, se Deus é nosso Pai, nós todos somos o quê? Irmãos. E se somos irmãos, amemo-nos. E Jesus teve uma predileção inegável pelos pobres, pelos abandonados, pelos deficientes. Na sinagoga, depois que o primo dele, João Batista, anunciou a conversão, mudança de vida. E João Batista disse: olhe, vocês que cobram indevidamente impostos, se corrijam. Vocês que oprimem, olhe, não é por aí. Se defrontou com Herodes Antipas e disse: safado, não te é lícito andar com a mulher do teu irmão. Isso custou a ele a morte. Jesus atravessa o Jordão e vai para a sinagoga. Lê o profeta e diz: o Espírito Santo está sobre mim, toma conta de mim e me envia para anunciar a boa nova, dar visão aos cegos, audição aos surdos, movimento aos paralíticos, libertação aos pobres. E foi anunciando. Porque anunciou que um Deus é Pai,
e que todos somos irmãos e que devemos nos amar, ele foi perseguido pelo tríplice poder de então. Poder religioso do Sinédrio, político dos romanos e econômico dos saduceus. Mas Jesus nos mandou para o mundo todo. Então ele não é contra rico, mas ele disse: olhe, ricos, poderosos, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que vocês entrar no reino. Porque o reino que ele pregou, durante, 90 vezes aparece o reino nos lábios de Jesus nos evangelhos. E 122 vezes no Novo Testamento, o reino de Deus. E reino é isto. E quando nós vemos, meu irmão, você tem a sensibilidade, e você é um profeta também aí, quando a gente vê tanta injustiça, tanta barbaridade, tanta fome, tanta gente na rua, morador de rua, tanta gente, nós temos que dizer aos ricos, aos acomodados, aqueles que detêm o poder político, aqueles que detêm o poder econômico, nós temos que mudar. Não está certo, por exemplo, que os marajás da República recebam de salário 30 mil quase por mês, com os achegos chega a 100 mil e o salário mínimo nem chega a 1 mil por mês. Então, há desigualdade. É duro interromper Dom Angélico, mas eu tenho que dar a voz também às minhas duas companheiras aqui nessa entrevista. Queria começar com você, pastora. A sua pergunta, Dom Angélico. Não tenho, só tenho a concordar, Dom Angélico. Estamos no mesmo caminho, apesar de instituições diferentes, né? Católico, metodista, mas enquanto pastora temos o mesmo caminhar, né? A igreja em que eu sou pastora, eu gosto de afirmar todos os domingos que a igreja está aberta para acolher as pessoas, independente da sua orientação sexual, da sua posição social, né? E eu estou no meio aqui do centro de São Paulo. Então, a igreja que eu sou pastora, a igreja metodista, ela acolhe migrantes, refugiadas, moradores e moradoras de rua, né? Então, a gente está sempre nesse trabalho. Então, não tem nada que nos diferencia, a não ser um rótulo, né? Nós temos a mesma posição. Olha, mas é uma bela pastora. Aliás, minha irmã, me permita que na sua pessoa eu manifeste a minha solidariedade a todo o povo negro do nosso país. Na sua pessoa, ilustre pastora, eu estou abraçando a toda a população negra do Brasil e do mundo. E vamos realmente combater toda a discriminação que existe ainda vergonhosamente nesse país e pelo mundo afora. Mãos unidas, discípulos e discípula de Jesus, vamos realmente lutar pacificamente, sem mentira, sem hipocrisia, sem instrumentalizar a religião a serviço do poder, mas fazer do poder um serviço de promoção de toda a população. Beleza. Maria. Oi, Juca. Boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês e poder conhecê-lo pessoalmente, bispo. Eu queria começar falando do Dia Mundial da Pobreza. Nesse mês nós tivemos a celebração do 3º ano do Dia Mundial da Pobreza, que foi instituído pelo Papa Francisco, um Papa que é muito querido por todos, né? Não só por nós católicos, mas todo mundo gosta muito do Papa por conta dessa visão que ele tem mais humanitária. Mas me entristece muito, Dom Angélico, de ver nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, né? Não todos, mas uma grande quantidade, que tem essa defesa cega ainda a este governo, que tem retirado tantos direitos dos trabalhadores, que tem trazido tanta miséria para o nosso país e tem levado as pessoas à extrema pobreza.
Queria saber do senhor, o que o senhor atribui essa atitude desse governo que retira tantos direitos e ainda fala em nome de Deus? Ô Maria, minha irmã, xará da mãe de Jesus. Amém. E no hino da mãe de Jesus, em certa altura, ela diz assim: ele vai depor os poderosos de seus tronos e exaltar os humildes. Os humildes. Nós vivemos um tempo difícil. No Brasil também, na América Latina, no mundo. Há muita guerra, há muito golpe, há muita discriminação. E eu lamento. Por quê? Para Jesus, eu não tenho partido político, mas tenho opções. E Jesus me agarrou na vida, me agarrou. E eu sou um apaixonado por Ele. E Jesus, olha, não deixa dúvida que nós devemos amar. Olha, nós podemos ser corintianos, como meu irmão ilustre amigo, São Paulino, ou palmeirense, ou São Paulino. Ai, meu Deus do céu. Mas o que conforta... Não é também assim, né, Angélica? Vamos deixar as coisas... O que conforta... Aliás, um dia, abro parênteses, eu estava falando lá na PUC e esse meu ilustre irmão também estava lá. Aí eu abracei D. Paulo, tal, e disse que eu tinha estado em Santos, e depois ele até comentou num artigo de jornal. Esse que fure. Conte essa história, que essa história é boa. Maria vai gostar, todos vão gostar. Aí, o senhor esteve em Santos, o que aconteceu? Veio um padre, estava pregando lá para os padres, jovem padre, com a camisa do Santos. Aí eu falei, mas meu filho, você é do Santos, você está esquecido de que São Paulo escreveu 2 cartas aos corintianos, aos coríntios. Ele falou, eu não estou esquecido, não. Mas o senhor deve estar lembrado que quem escreveu as 2 cartas foi São Paulo. E ele as escreveu debaixo de palmeiras. E disse aos corintianos, sejam santos. Então, minha irmã, estamos aí. A sua questão, eu acho que há opções. Há opções por partidos, há opções por candidatos, isso mais aquilo. E a gente tem que respeitar opções. É uma pena que haja gente que briga e muitas vezes se mate, porque é desse partido ou daquele partido. Agora, aqueles que estão no poder devem aprender, sobretudo se invocam o nome de Deus. Devem aprender que Jesus fez do poder um serviço à promoção do bem comum. E quando governantes são responsáveis por, olhe, incentivo a que haja invasão de terras de povos indígenas, desrespeito a quilombolas, desrespeito aos ribeirinhos, fazem leis que prejudicam aos trabalhadores, aos velhinhos aposentados e às mulheres, nós devemos dizer, espera um pouco, não é por aí. Não é por aí. Porque aqueles que detêm o poder econômico, o poder político, o poder judiciário, devem estar voltados para a situação social, sobretudo o governo. Nós não podemos simplesmente achar que vai bem, tudo bem, quando milhões de pessoas estão na miséria. Alguém pode dizer, mas é a questão do poder econômico. Certo, o poder econômico, muitas vezes, é insaciável na sua voracidade. Mas nós precisamos realmente, através de leis, estar do lado dos pobres. E como católicos, como religiosos, nós precisamos aprender a estar do lado daqueles que sofrem. Tem muita gente que apoia certas medidas
do governo e do atual governo que está aí, porque nunca foram à periferia, nunca conviveram na favela, nunca visitaram, andaram pela Cracolândia. O quanto é importante a gente se misturar com o povo para sentir na grandeza deste povo a sede e fome de justiça. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Antes eu quero lembrá-lo, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter este canal e a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça a sua assinatura, porque nós voltaremos em seguida. Até já. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo emérito da Diocese de Blumenau, também conhecido como Homem Palavra. Por quê? Homem Palavra. Porque são generosos. Em segundo lugar, porque eu tenho a minha honra. E disso eu sou um homem, olha, cheio de alegria, de realização. Porque eu sou discípulo, missionário, muito embora pequeno, de alguém que é a palavra viva de Deus Pai, que é Jesus. O Verbo de Deus. A palavra de Deus se fez carne, é Jesus de Nazaré. Mas permita-me interrompê-lo. O senhor é também devoto de São Jorge. Imagino que não seja por nenhuma paixão clubística, não seja pelo Corinthians, seja pelo São Jorge. Agora, São Jorge, a gente sabe, só não foi cassado porque Dom Paulo foi ao Papa e disse: não faça isto contra a comunidade corintiana. Onde é que se misturam essas coisas? Do homem palavra com a devoção também a São Jorge. Olha, meu irmão, então ser discípulo de Jesus, respeitando a todas as opções, perfeito, inclusive futebolísticas. Perfeito. Lamentando que também por trás hoje do futebol, quem está imperando é o dinheiro. Sem dúvida. O que está ganhando um jogador de futebol no nível primeiro aqui? Meu Deus do céu. E isso me entristece. Ver torcidas muitas vezes organizadas que se encontram e há sangue no asfalto. Eu tive a tristeza imensa de ver um jovem, depois que uma torcida que veio desse time, se encontraram, um jovem morto no asfalto. Então, mas é importante que o povo tenha alegria, que o povo torça realmente. Então, Paulo foi um belo torcedor do Corinthians. E você sabe, porque a minha família é descendente de italiano. Eu tenho até um primo que recebeu o nome de Oberdan. Em homenagem ao Oberdan Catani, o goleiro histórico do Palmeiras. Oberdan Caieira Junqueira, Og da Cuntigengo, era a defesa. Pois bem, mas lá em São Miguel, meu irmão, um dia era noitinha, chovia, o Corinthians tinha ganhado e era uma multidão na praça e eu passei e aí um gritou: ô Dom Angélico, o que o senhor está fazendo que não veio torcer aqui conosco? E eu falei: eu vou vestir a camisa do padroeiro São Jorge, que empunha realmente a lança e vence todas as dificuldades. A partir de então, eu sou corintiano, mas respeitando outras opções. Mas por que homem-palavra, Dom Angélico? Porque o senhor é incapaz de dizer uma coisa e não cumprir com aquilo que o senhor disse. É que lá em São Miguel, que você citou aqui, nós fizemos muitos trabalhos. Quando diz nós, unidos sem sempre. Dúvida. Aquilo Unidos. Eu não entendo padre, não entendo bispo que não esteja realmente unido
aos seus padres, leigos e leigas, religiosos, e ouvindo o povo, ouvindo. Então, a partir daí, a gente foi caminhando. Quantas passeatas, quanto o povo reivindicando saúde, escola, creche, trabalho, remuneração digna, habitação. E nós saímos, muitas vezes, milhares de pessoas na rua, simplesmente com aquele brado: o povo unido jamais será vencido. E olhe, é por aí. É o que Jesus quer. E um padre lá, padre Carlos Strabelli, que já está no céu, ele escreveu justamente uma página lá, Homem Palavra, e dedicou a Adão Angélico. Eu sempre digo para ele, e para outros também, nós devemos agarrar aquele que é o Filho de Deus, Verbo, Palavra de Deus encarnada, que é Jesus, e seguir o testemunho dele. O quanto que eu rezo e eu peço, diariamente eu peço, para aqueles que detêm o poder econômico, político, eles exerçam esse poder a serviço do povo. A começar pelas periferias, pensando concretamente nos trabalhadores, nos desempregados, nas crianças, nas escolas. Bom, por aí. Tá certo. É isso que Deus quer. Pastora. Dom Angélico, uma coisa que eu estava pensando sobre a questão do sínodo, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres, né, que são teólogas evangélicas, e nós estamos sempre lutando pela igualdade de gênero. E aí uma coisa que nos chamou a atenção em relação ao sínodo foi em relação ao papel das mulheres no sínodo, né? Que foi discutido, tal. O que o senhor teria para dizer para a gente? Você está se referindo ao sínodo agora da Amazônia? Isso, sínodo da Amazônia. Que, aliás, foi tão atacado aqui pelo presidente da República. Equivocadamente, o governo da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, ele atacou o sínodo. Estava muito mal informado, sim, como a respeito de muitas coisas está mal informado. E outras pessoas do governo também disseram bobagens a respeito do sínodo. O que o Papa quis desse sínodo, e agora nós estamos esperando a exortação pós-sinodal, que ele anunciou para até o fim do ano, e nós já temos também o documento, fruto de todas as votações do sínodo, que é uma beleza. Foi um sínodo preocupado com a evangelização, com uma igreja inculturada no meio dos povos indígenas. Ora, meu Deus do céu, isso nós precisamos fazer. E se preocupou o sínodo também com os povos indígenas, com a sua cultura, os ribeirinhos, os quilombolas. E participando dos sínodos, é um sínodo episcopal, mas nós tínhamos leigos e leigas, e tínhamos também uma representação altamente significativa das mulheres. As mulheres também na igreja católica, elas precisam ter espaços muito maiores. Em nossas celebrações, elas povoam os nossos templos. São a beleza de presença feminina. E muitas religiosas, leigas e leigas, já marcam presenças em nossas comunidades. Mas é evidente que nós precisamos abrir espaços. Inclusive, o Papa Francisco constituiu uma comissão para teológica e biblicamente estar estudando a posição da mulher na igreja, porque nós não admitimos a ordenação de mulheres, mas elas são batizadas, e pelo batismo elas são missionárias de Jesus. E também na Bíblia, permitam-me, a pastora sabe melhor do que eu, lá em Romanos 16:1, Paulo, apóstolo, recomenda à igreja de Roma o seguinte: recomendo-vos, minha querida irmã Febe, diaconon tas ecclesias sencreias,
recomendo-vos, minha querida irmã, Febe, diaconisa da igreja de Cencreias. E quando Nosso Senhor morre na cruz, ao pé da cruz estão 3 mulheres. É impressionante. Elas estão lá fazendo o quê? Revestidas de lágrimas, enquanto ele está revestido de sangue. Estão concelebrando o único sacrifício de Jesus. Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Sobrou um apóstolo, João, os outros pernas para que te quero naquela hora. Então, nós estamos, muitos na igreja. Também há aqueles que estão fechados, porque aqueles que estão com a mente assim. Eu os respeito, não concordo com o conservadorismo absolutamente ultrapassado. De tal forma que esse Papa, que é um dom de Deus, você já citou, é realmente um dom de Deus para a igreja e para o mundo. Nós estamos avançando. E as mulheres marcaram uma presença significativa no sínodo. E elas também, eu espero, vão ser contempladas na exortação pós-sinodal. E é bom lembrar apenas a você que eventualmente não saiba, que o sínodo da Amazônia está marcado muito antes da eleição no Brasil e muito antes, portanto, do desastre dos incêndios na Amazônia. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com as outras. Mas neste governo obscurantista, de ministros obscurantistas, quiseram, de alguma maneira, envenenar a ideia do sínodo como alguma coisa contra o Brasil, contra o governo, ou, enfim, uma coisa de comunista, para resumir ao vocabulário desta gente. Maria. Falando no tema ainda do sínodo, emendando no que você falou, o Papa também fez uma proposta, na reunião com os bispos em outubro, de incluir no nosso catecismo, né, da Igreja Católica, o pecado ecológico. Eu achei fantástica essa ideia do Papa. E aí, o senhor acredita que se a gente mudar, né, essa condição de um crime ambiental por uma lei da igreja, a gente consegue avançar nas políticas de defesa da nossa casa comum, que é o nosso planeta, o bispo? Olha, o profetismo do Papa realmente é magnífico. E eu acredito que sempre, cada vez mais, as igrejas cristãs, e me refiro particularmente à Igreja Católica, nós devemos estar abertos à defesa da casa comum, que é o planeta Terra, que está sendo profanado, está sendo, olha, meu Deus do céu. Vamos pensar nas futuras gerações e nas gerações atuais. Vamos pensar também na Amazônia. Dentro da igreja temos a pastoral da terra, temos a pastoral indigenista, temos muitos grupos que estão se batendo. A partir deste sínodo, eu espero que cresça em nós essa preocupação pela casa comum e na defesa, olhe, intransigente da Amazônia. Sim. Porque e dos povos indígenas, da sua cultura, do seu bem-estar, afinal de contas, eles preservaram a Amazônia do jeitão deles, na cultura deles, e conviveram até hoje. Não vamos estragar esses povos com as nossas invasões. E eu acho que faz bem o nosso querido Papa Francisco de falar, olha, é um pecado quando a gente profana a natureza, quando a gente profana a casa comum. E ele também deu à igreja e à humanidade uma encíclica sobre justamente, Laudato Si, né? Exatamente, toda a beleza do planeta Terra, nossa casa comum. Dom Angélico, o senhor já tratou disto de passagem numa resposta anterior e já disse que compreende, embora discorde. Mas é uma luta sua, como foi uma luta de Dom Paulo, como foi uma luta de Dom Helder,
que prejuízos esse movimento ultraconservador dentro da Igreja Católica acaba trazendo para a própria imagem da Igreja Católica? Eu acho que nós, na Igreja, devemos zelar, mas zelar pela unidade. Tá. É isso que Jesus quer, que nós caminhemos unidos. E dentro da Igreja, quando eu vejo, por exemplo, até cardeais criticando o Papa Francisco, Sim. eu falo, mas que pena. Sim. Certos movimentos também, olha, meu irmão, nós precisamos acordar. Esses movimentos fazem mal para a questão da nossa caminhada evangelizadora no mundo de hoje. O que nós estamos numa nova época. Nós estamos diante de meninos desse tamanho, que estão aí com o telefoninho, estão no Zap Zap, estão se comunicando. É uma coisa impressionante. Você melhor do que eu, tanto quanto eu, sabe o quanto nós sentimos uma revolução nas comunicações sociais e em outros aspectos da sociedade. Se a Igreja não se atualiza, respeitando fundamentalmente aquilo que é o ensino da própria Igreja, respeitando aquilo que é o ensino de Jesus, nos gestos e palavras dele, então nós perdemos o trem da história. Tem muita gente perdendo o trem da história. Num tempo em que nós estamos caminhando numa comunicação impressionante, nós ainda estamos, olhe, atrasados. E a Igreja precisa em muita coisa se atualizar. E precisa se atualizar no agarrar para valer a mensagem de Jesus. A boa nova de Jesus. Somos todos irmãos, precisamos nos amar, porque filhos de um mesmo Pai. Quando perguntaram a Jesus, pediram a Jesus, o apóstolo, ensina-nos a rezar, ele começou a dizer, quando vocês rezarem, orarem, digam Pai Nosso. E na segunda parte, Pão Nosso. Não adianta ficar com a mão lá em cima somente, Pai Nosso, se nós não trabalharmos para que todos tenham pão de cada dia. E pão de cada dia é dignidade assegurada, é trabalho com remuneração digna, é habitação, é saúde para todos, é escola e assim por diante. Tá certo. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo, onde estamos bebendo as palavras deste ilustríssimo corintiano que, na verdade, torce por um mundo mais justo. Estamos bebendo as palavras de Dom Angélico Sândalo Bernardino. Dom Angélico, o senhor atravessou momentos terríveis na história recente do Brasil. O operário Santos Dias, em 79, foi morto pela ditadura brasileira e fazia parte da sua pastoral. O senhor, por incrível que pareça, foi repreendido ao oficiar um ato ecumênico no dia em que o ex-presidente Lula foi preso em São Bernardo. Felizmente já está solto, como todos sabem. E nem por isso o senhor vergou. Fosse com as ameaças daquela ditadura, fosse com reprimendas obscurantistas. Eu sei que se eu perguntar para o senhor de onde é que o senhor tira a sua força, o senhor vai dizer que é da palavra de Jesus, que é da palavra de Deus. Portanto, agora eu vou exigir que o senhor seja um pouco mais criativo. E que o senhor nos conte um pouco o que foi enfrentar aqueles dias posteriores à morte do operário Santos Dias e o que foi enfrentar agora as críticas, porque o senhor foi levar uma palavra ecumênica
a um cidadão brasileiro que ia ser preso e que passou quase 2 anos preso? O Santo Dias, eu tive agora a alegria de celebrar a missa no túmulo dele e também numa entidade aqui da região Ipiranga. E recordei que eu estava com Dom Paulo Evaristo na Cúria quando chegou a notícia que ele estava no Instituto Médico Legal, já assassinado pela ditadura militar. Dom Paulo falou, vamos até lá. E fomos. Dom Paulo, cardeal, olhe, estava aquela multidão aqui na entrada do IML, a esposa do santo, a Ana, aqui. E Dom Paulo, cardeal, foi abrindo o caminho e eu atrás dele. Entendeu? Atrás dele. E naquela sala com tantos corpos nus, o corpo do meu irmão e amigo Santo Dias. Dom Paulo parou, rezou o Pai Nosso. Eu nunca vi, tenho dito pelo Brasil afora, o corpo de Jesus cortado pela lança, como quando eu vi o corpo do operário Santo Dias atravessado pela bala covarde da polícia militar a serviço da ditadura militar. E uma das tristezas que eu tenho hoje é ver certas pessoas do governo negando os tempos de chumbo da ditadura militar. Foi golpe e um golpe tremendo. Como nós acabamos também de assistir um golpe aqui no Brasil recentemente agora. E outro golpe também na Bolívia. Mas, a sua pergunta, eu devo dizer que eu não tenho partido político. A minha opção é num outro campo, você já disse. Eu opto, e na minha fraqueza, na minha insignificância, a minha alegria é ser discípulo de Jesus. Mas de um Jesus, não, olhe, de qualquer jeito, mas o Jesus que eu vejo nos seus atos e seus gestos no Evangelho, aí que eu bebo diariamente. Pois bem, eu estive lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Por quê? Porque eu sou amigo do Lula. E essa amizade é antes dele ser político. Quando ele era do Sindicato dos Metalúrgicos, eu era da Pastoral Operária, aqui em São Paulo. E a amizade vem de longe, vem de longe. Eu batizei o neto dele, o João. Batizei a bisneta dele. Quando o neto dele morreu, e ele estava na prisão injusta, me convidaram. Eu fui rezar a missa de 7º dia, lá em Santo André. Quando a Marisa Letícia estava no hospital, me disseram, o senhor não poderia dar a unção? Eu falei, vou lá. Ao lado da cama estava o Lula. Peguei a mão dela e rezamos. Quando ela foi para o céu, me convidaram para estar no velório. Ao lado estava também o bispo de Santo André, meu querido irmão, presidia aquele culto. No aniversário da Marisa, convidaram também. Fui celebrar. Fizemos uma celebração ecumênica na prisão do Lula. Eu nem sabia que iria se entregar à noite. Agora, meu irmão, que tenham dito isto ou aquilo a respeito daquela celebração, não me impressiona. Não me impressiona. Eu sou discípulo, ainda que indigno, humilde, de alguém que foi caluniado. Disseram que ele era blasfemo, que ele desrespeitava a lei, que ele era beberrão, que ele convivia lá com os pecadores, com cobradores de impostos. Eu sou discípulo de alguém que ficou firme no vigor do Santo Espírito.
e peço diariamente que o Espírito Santo me dê força para continuar, ao lado daqueles que são perseguidos por causa da justiça. A rezar diariamente para aqueles que são opressores, para que, contemplem a situação dos pobres, dos marginalizados. Eu todo dia peço que todas as igrejas cristãs, inclusive a Igreja Católica, se reúnam em São Paulo, na grande metrópole, para nós juntos dizermos o que nós podemos fazer na Cracolândia, que é uma vergonha. Não adianta que os templos se multipliquem e estejam abertos, quando templos vivos do Espírito Santo, que é cada pessoa, está na rua. Eu tenho admiração por aqueles que lutam, tipo, por exemplo, Padre Júlio Lancelotti, meu irmão, e outras pastorais sociais. Eu ouvi da pastora, aqui minha irmã, presente, que a igreja metodista também tem as suas atividades. Mas nós, cristãos, e aqueles que se dizem cristãos também, que nós realmente nos examinemos, para que nos perguntemos seriamente se o nosso cristianismo é marca registrada Nosso Senhor Jesus Cristo, ou é qualquer cristianismo que não tem nada de fermento, de sal e de luz transformadores da realidade. Pastora. O senhor acha... Bom, os estudos mostram que a questão do fundamentalismo religioso hoje é um projeto. É um projeto, não aconteceu por um acidente, né? Não é uma coisa que alguém pensou aqui ou alguém pensou ali. Existe um projeto que dificulta a nossa caminhada enquanto igreja, em relação, especialmente para as pessoas mais humildes. A gente viu aí a questão da eleição, né, do presidente, infelizmente com apoio de algumas igrejas, né? O senhor entende isso, que a gente está vivendo, como a gente pode deter esse processo? Como que a gente pode combater isso que está acontecendo? Tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas evangélicas. Primeiro, dando-nos as mãos os cristãos que acreditam que nós somos responsáveis para construir com Jesus o reino, que começa aqui agora e tem o desabrochar na eternidade. Assim como Jesus teve adversários no mundo econômico, político, no mundo religioso, nós também vamos encontrar. Perseguições, vamos encontrar. Eu gosto sempre de repetir para mim e para os outros aquilo que Jesus disse, não vou dizer todos os capítulos, mas somente o começo. O começo. Jesus viu a multidão, subiu a montanha, assentou-se, aproximaram-se dele os discípulos, e ele, abrindo os lábios, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino. Bem-aventurados os mansos, possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. E agora, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino. Bem-aventurados sereis, quando mentindo disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, será grande a vossa recompensa nos céus. Eis que assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E São Mateus, no Sermão da Montanha, vai relatando, e recomendo a todos nós que constantemente voltemos à meditação deste Sermão da Montanha. É por aí, vamos para frente, sem desanimar, de esperança em esperança. Maria. Dom Angélico, me lembrei de uma passagem do Dom Helder Câmara, que dizia que quando ele falava dos pobres, as pessoas o exaltavam como se ele fosse um santo, né?
Mas quando ele criticava o sistema que fazia com que as pessoas chegassem a essa condição de pobreza, ele era chamado de comunista. E dizer que hoje, todos nós que estamos aqui e que lutamos por um mundo mais justo, uma democracia verdadeira, por um mundo de mais distribuição, também somos taxados de comunistas, como se isso fosse uma coisa ruim, né? O próprio Jesus disse que devíamos partilhar tudo, né? Então, era isso que eu queria propor. Deixa eu até complementar essa sua intervenção, Maria, com uma questão que eu tenho trazido constantemente aqui no Entrevistas. Essa ideia, Dom Angélico, de cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades, é uma ideia comunista ou é uma ideia cristã? É uma ideia profundamente cristã. A comunidade primitiva, inicial, ela se reunia na simplicidade. Não se reunia, inclusive, em templos, nas casas. E tinham os alimentos em comum. Em comum. Eles traziam o alimento e comiam em comum. São Paulo até, vendo que muitas vezes as pessoas levavam a comida aqui e ficavam comendo aqui à parte, ele disse, espera um pouco, se fosse para comer lá à parte, fiquem em casa. Aqui vamos colocar em comum. É Pai Nosso e é Pão Nosso. E essa questão de chamarem de comunistas aqueles que pensam nos pobres, num mundo realmente de justiça, inclusive aqui no Brasil. Tem pessoas que muitas vezes me chamam de bispoide, de comunista. E ao Helder, a senhora lembrou, ao Dom Helder, ele dizia assim, meu irmão e meu amigo. Dom Helder dizia, olha, quando eu dou pão para os pobres, me chamo de santo. Quando eu falo em reforma agrária, me chamo de comunista. Essas pessoas ou são ignorantes a respeito do comunismo, porque nunca leram, por exemplo, o Marx, nunca leram nada, o Capital. Não conhecem a doutrina social da igreja e não conhecem o Evangelho, não conhecem. Ou são ignorantes ou são safadas e mentirosas. Dom Angélico, essa que é a realidade. Nossa diretora do programa, que o senhor não está vendo, que está lá atrás, faz como última pergunta, acho que é a pergunta que todos nós queremos fazer para o senhor. Como, aos 86 anos, conjugar o verbo esperançar? Olhe, meu irmão, eu volto e repito, e você gosta de ouvir. Eu sou discípulo daquele que é maravilhoso e que coloca no coração da gente a esperança. Você citou Dom Paulo Evaristo. No tempos árduos de chumbo, ele sempre recomendava. Quando ele estava no Hospital Santa Catarina, alguns dias antes de ele partir para a eternidade, eu fui visitá-lo. Ele estava com os olhos fechados, eu cheguei e fiquei paradinho aqui. Daí a pouco ele abriu os olhos e falou, Angélico. Eu falei, sim, Dom Paulo. Ele disse para mim, simplesmente, confiança, na esperança sempre. E fechou os olhos. Que mensagem bonita. E São Paulo, na carta aos Romanos, em determinado momento, eles dizem assim, e eu fiz disso também princípio para a minha vida. Sejam alegres na esperança, firmes na tribulação e perseverantes na oração. É por aí. Eu fico muito gratificado de estar aqui, meu querido Kifuri, jornalista, pensador, militante, e nesta TV que eu apoio e que tenho ouvido. A minha secretária, que é a irmã Carmen, ela me chama, Dom Angélico, está aí. Agora foi no sábado que houve uma grande manifestação lá em Recife. Eu ouvi toda o pronunciamento do Lula. E na semana passada, conversamos pelo telefone. E eu falei, olha aqui, meu irmão, porque somos amigos.
Ora, meu Deus do céu, não posso ser amigo? Ora. Eu era amigo do Mário Covas, Sim, o que foi prefeito, governador. sim, E tem gente que acha que não. sim. Bom, então eu falei para ele, vem cá, vem tomar um cafezão, mas traz o pó, hein? Bom, ele falou, vou aí, entendeu? De tal forma, parabéns pela Parabéns sua pro senhor. militância. E quero louvar a Deus por ter estado aqui com essas duas meninas, meu Deus do céu, Ganhamos que o Deus dia. caprichou ao fazer. As Quando duas você chegar em casa, olhem-se no espelho e agradeçam a Deus a beleza que Ele criou. Eu Amém. também agradeço muito as duas meninas. Muito obrigada. E agradeço demais. Entrevistar o senhor é dessas coisas que a gente põe no currículo. Eu entrevistei Dom Angélico. Está no meu currículo. Quero agradecer aos nossos telespectadores. Lembrar que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta, que para nos apoiar, basta acessar o endereço catarse.me/TVT e depois de ouvir Dom Angélico, é claro que você não vai se esquecer que desesperar jamais. Até. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,